Bom, gente, gostaria de me apresentar. Sou o professor Jorge, professor de matemática da Escola Fernando Rodrigues, da Rede Municipal de Açailândia, Maranhão. Essa aula aqui, nós vamos falar sobre o sistema de numeração decimal, sobre os números naturais, né? E como eles se organizam em ordens e classes. Eu gostaria de fazer essa primeira etapa explicando um pouco da origem, do contexto, porque isso é fundamental para a gente entender como se dá a funcionalidade de algumas operações, certo? Vou compartilhar aqui os slides da aula de hoje com vocês para a gente começar, certo? Então, é importante a gente entender um conceito aqui. A matemática, ela sempre, para a gente dar início a um conceito novo, a gente tem que ter um conceito, um pré-conceito, né? Um conceito inicial. Então, por isso a gente vai começar a entender a história e como funciona, para poder a gente puxar um conceito mais à frente, certo? Bom, a história dos números, ela começa no homem, né? Primitivo, né? O homem, ele começou a ter a necessidade ele observou que ele poderia, né, em meio àquele ambiente primitivo que ele se via, né, que ele ambientava, ele percebeu que ele poderia fazer um controle de recursos, né, um controle de alimento, né, de animais, de frutas. Então ele observou que ele poderia fazer esse controle usando, né, ele começou a fazer esse controle usando o que ele tinha, no caso ossos, cordas, madeira. Ele começou a riscar, ele começou até mesmo a riscar, né, a começar a desenhar nas paredes, né, como a gente tem muitas evidências históricas de homens, né, das cavernas que tinham as paredes das cavernas riscadas, né? Então ele começou a contar, né? Daí surgiu a primeira funcionalidade dos números, né? Com contagem, né? Inclusive ele contava até três, que três quer dizer muitos. Contava um, dois, três, e daí vem a palavra três, que quer dizer vários. Onde que nós podemos, onde que a gente vê a aplicação e a funcionalidade dos números? Os números eles estão presentes no nosso dia a dia, seja para contagem, valor de posição, código, medidas, né? Unidades de medidas, tempo, temperatura, distância. Eu tirei essa imagem aqui do livro de vocês, e aqui a gente pode ver alguns exemplos do dia a dia, onde a gente pode estar usando os números, né? Usando esses algarismos, como a gente vai ver esse conceito daqui a pouco, né? Aqui a gente tem alguns números, nós temos aqui medidas, 1 quilômetro, né, 20 quilômetros, 252 quilômetros. Então isso aqui é uma espécie de medida, né, medida de distância. Nós temos o CEP. O CEP ele funciona como um código, onde uma determinada residência tem referência naquele número. Nós também temos aqui um exemplo de ordenação, né, de posição, num jogo olímpico, onde a gente tem que definir quem é primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, essas são as ideias de como a gente pode estar. Bom, o sistema os números, eles foram desenvolvidos, né, à medida que a sociedade também foi se desenvolvendo. Então, quanto maior foi aumentando a necessidade do homem, da sociedade, os números também foram se desenvolvendo com isso. Então, foi criado um sistema de numeração, né, para poder, vamos dizer, contar grandes quantidades, né? Esse sistema de numeração que nós usamos hoje, ele é chamado de sistema de numeração decimal, certo? Ele é chamado de sistema de numeração decimal. Ele é composto por 10 algarismos ou dígitos, que são esses símbolos aqui, ó.
ok? São esses símbolos que vai do 0 até o 9. São chamados de algarismos ou dígitos. Por quê? Porque esses símbolos eles foram estudados, né, pelos povos hindus. Mas quem aperfeiçoou foi um estudioso árabe, né, matemático, chamado Al-Khwarizmi. Então, em homenagem a ele, esses símbolos foram batizados, né, foram chamados de algarismos, né? E também pode ser chamado de dígitos, né? No nosso sistema de numeração, quando a gente forma um número grande, vamos dizer por exemplo, esse número que está na tela, nós temos esse número aqui, que ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismos, né? Ele é um número, a gente utiliza os algarismos para formar um número, e esses algarismos, eles têm, nosso sistema de numeração, ele obedece a um valor posicional, né? Ele é organizado entre ordens e classes, né? Como que isso se dá? As ordens, elas começam aqui da unidade, né? A unidade vem assim, a unidade, ele é organizado assim, nesse sentido, da direita para a esquerda, né? Nesse sentido. Então, a primeira ordem é a unidade, a segunda é a dezena, aí vem a centena, aí começa a classe dos milhares, né? Então, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E aqui são as ordens, né? A unidade é a primeira, a dezena é a segunda, a terceira é a centena e assim vai. As classes, elas são organizadas de 3 em 3. Quem são as classes? São as unidades, milhares, milhões, bilhões e trilhões. Então, no próximo slide, eu vou mostrar, para ficar bem claro. Ó, eu peguei o mesmo número, 299.791. Então, vamos entender aqui. 791, essa parte do número, ela está localizada na classe das unidades, né? A primeira é a unidade, a segunda é a dezena e a terceira é a centena. Nós chamamos essas três posições de primeira, segunda e terceira ordem. Então, quem é a ordem? A primeira ordem é a unidade. Então, as classes, elas são agrupadas de 3 em 3. Então, nós temos primeiro a classe, sempre usando centena, dezena e unidade. A primeira classe, ela vem da centena, dezena e unidade. A segunda classe são a classe dos milhares, também usando centena, dezena e unidade, só que agora de milhar. A terceira classe é a classe dos milhões, né? Ela vem também com centena, dezena e unidade de milhão. E assim sucessivamente, ó, a classe dos bilhões e a classe dos trilhões, certo? Então, bem aqui a gente vai ver o valor posicional de cada ordem. Nós temos aqui o primeiro, que é a unidade, é a primeira ordem, né? Nós temos uma unidade. E nós temos o 9, que está na ordem da dezena. E o que isso significa? Como o 9 está à esquerda, na ordem das dezenas, isso significa que nós temos 90, né? A segunda ordem vale 90. A terceira ordem, que é 7 centenas, ele vale 700, né? Vale 700. A unidade de milhar. Então, note aqui, nós temos esse 9, que é o mesmo algarismo desse 9, mas eles têm valores posicionais diferentes. Então, aqui, ó, nós temos 9.000, né? Uma unidade de milhar. E esse outro 9 está na dezena de milhar, então ele vale 90.000. Isso é muito importante, porque quando a gente estuda as operações, como adição, multiplicação, a gente não entende, às vezes, subtração, a gente não entende, às vezes, porque quando a gente pede emprestado, né, fica, na subtração, quando a gente pede um valor emprestado do número que está à esquerda, a gente não entende por que fica, né, aumenta o valor. E é justamente por conta das ordens e das classes, ok? Então, essa é a primeira. Bom, gente, continuando aqui, para encerrar, eu vou deixar essa atividade aqui do livro, da página 20, 21. As questões são as questões que vão da questão 28 até a 43, baseado nessa aula que a gente
teve aqui. Em um segundo momento a gente vai voltar para comentar algumas respostas e aí a gente vai mantendo contato nas plataformas de estudo, né? As nossas turmas, elas estão trabalhando com as mídias sociais e aí a gente está tendo o contato e o feedback por lá. Então, gostaria de encerrar essa aula, né? Espero que tenha ajudado com esse conhecimento. Então, finalizando aí, tá? Então, bom estudos para todos.